Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Vamos conversar hoje com o professor João Paulino, do curso de Pedagogia da UFRR. Vamos abordar o tema Antropologia Social e Educação de Crianças. Bom dia, professor João Paulino. Bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, companheiros, professor Roberto, professor Luiz. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E desde já parabenizo pelo excelente programa que é de grande sucesso e de grande relevância para realmente mostrar a ciência para esse estado, para o país e para o mundo. Obrigado, professor. Professor, o senhor trabalhou, na verdade, numa área que eu acho extremamente interessante. O senhor trabalhou em antropologia, mas especificamente no México com crianças maias. Antes da gente adentrar nesse assunto, fala pra gente como é que surgiu esse seu interesse pra ir pra essa área. Fala um pouco da sua vida acadêmica pra gente. Pois é, eu sou baiano e de repente naquela época do FHC a coisa complicada nesse país, né, e eu tive que buscar possibilidade de formação do mestrado. Isso aconteceu depois de 8 anos da graduação, que eu fui fazer um curso no Paulinho, você fez graduação em que e aonde? Bom, eu fiz a graduação em Pedagogia e Educação de Jovens e Adultos em Juazeiro, Bahia, e na UNEB de lá, na estadual. Aí depois de 8 anos eu fui para o México fazer um diplomado, como chamam lá, um curso de formação, um cursinho em Antropologia Social, e foi se dando a possibilidade de entrar na Universidade Autônoma Nacional do México, que é a UNAM, que é a primeira universidade da América Latina, de 1539, primeiro que é o Peru, a São Marcos, né? E aí eu fui professor lá durante 13 anos. Eu dei aula de português para estrangeiro. Mas enquanto se estava esse processo, eu também fiz uma especialização em formação de professores em português língua estrangeira, para também ser admitido como professor, né? Nesse intervalo foi se dando a possibilidade também de fazer o mestrado. Ah, tá. Então você faz a graduação no Brasil e em pedagogia, não é isso? Isso. E aí o mestrado também você faz em pedagogia no México. Ah, em pedagogia. É. E no mestrado. Mais especificamente em que área, professor? Assim, estudando o que no mestrado? No mestrado foi formação de professores universitários. E a proposta lá eles chamam tese desde a graduação, é especialização, mestrado, doutorado. Tudo é tese, né? É uma defesa de uma proposição, portanto é tese, não é monografia. E aí eu trabalhei com formação de professores e surgiu a possibilidade de fazer um estudo comparativo entre a USP e a UNAM. E o trabalho se deu a nível de um seminário internacional aplicado à docência universitária entre as duas instituições, e se criou um canal de formação de professores tanto docente como discente, pesquisas comparativas e uma possível dupla titulação que ficou em stand-by. Mas esse é o tema do seu mestrado. Do mestrado. E o objeto foi você comparar a formação do professor universitário aqui na USP, que, por sinal, o último ranking que saiu, a USP subiu 4 posições mundial, né? Pra gente registrar. E, então, voltando, você estudou a formação de professores na USP e na UNAM. Isso. No curso México. de pedagogia. Mas a formação de professor
envolve muitas áreas. A gente tem professor de física, de química, tem professor de pedagogia. Você procurava estudar um caso específico ou formação de qualquer professor? Não, específico. Foi no âmbito da pedagogia, da educação, com formação de docência superior mesmo. Esse era o objeto de estudo. E aí, no caso do México, nós percebemos que nós categorizamos, tomamos emprestado uma questão da biologia, a endogamia, né? Aí nós titulamos uma categoria analítica chamada endogamia acadêmica. Por quê? Porque as condições para que o professor saísse da própria UNAM do México, que por trás tinha uma ideia de retomar um pouco a questão do ibero-americanismo, perdão. Teve voltando só um pouquinho no tempo, uma comissão formada pelo primeiro reitor da UNAM, quando ela já toma a categoria de universidade laica. Eles vieram ao Rio de Janeiro e fizeram já os primeiros intercâmbios acadêmicos com o Brasil. Então, já retomando isso historicamente, que foi pelo século XIX, por aí, princípios do século XIX, nós dissemos, e por que não dar seguimento a esses convênios colaborativos a nível de Brasil e México, já que estamos aqui, né? E foi se dando isso. Aí a endogamia acadêmica não permitia, porque eles não tinham recursos. E o que fizemos? Tivemos que buscar meios mais flexíveis, como a própria TICs, para a gente tentar dar aula via internet daqui para lá, de lá para cá, seminários compartilhados, etc. Ô Paulino, uma pergunta que eu sempre faço para quem teve alguma experiência internacional é até que ponto essa experiência internacional é válida para cá. No seu caso, você estudou docência do ensino superior, mas não dá para dissociar do ensino médio, do nosso ensino médio. É o passo seguinte, né? O seu objeto de estudo, eu imagino que foi, digamos assim, aquele período de universidade. Isso. Hoje você é professor daqui. A tua experiência no México, o que tu estudou, até que ponto você trouxe algo que sirva para cá, porque são realidades acadêmicas, imagino, muito diferentes, tanto a nível de ensino médio, ensino básico, como universitário mesmo. Do teu mestrado, o que é que tu trouxe que hoje tu aplica aqui, tu viu que é interessante? E logo aqui, isso é uma boa pergunta, porque nós estamos numa região fronteiriça, né? E isso implica tanto do ponto de vista físico como cultural e linguístico. Então a pergunta vai nessa linha. E é uma pena que a universidade ela não tem insistido na grade curricular a obrigatoriedade de um segundo idioma, em primeiro lugar, que eu trago como reflexão. Lá na UNAM, por exemplo, os estudantes eles têm a obrigação de pagarem 2 disciplinas, uma a nível de domínio, 2 línguas, uma a nível de domínio e outra a nível instrumental. Então nós perdemos muito com a leitura da produção científica em primeira fonte, ou seja, vamos cair no que o Humberto Eco sempre reclama: tradução, falsificação, se você não lê na língua que foi escrito o artigo. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção e que eu trago e insisto isso constantemente aqui com os estudantes, porque agora a relação minha de formação é com a educação infantil, né? Que me toca agora estar coordenando a pedagogia também. E eu sinto essa situação que nós deveríamos insistir em todos os cursos universitários. E não somente inglês como a língua hegemônica da ciência, mas principalmente aqui o espanhol. Nós temos a obrigação, e agora a realidade já não é mais gritante. Paulino, me permita de certa forma dar um salto, depois a gente volta a continuar a conversa. Hoje a gente tem um fluxo extremamente grande de venezuelanos para cá, né? Eu sei que teu doutorado foi isso na parte mais de crianças, eu acho que 12 anos mais ou menos? De 10 a 12. 10 a 12 anos, sim, né? Como é que tu vê essa faixa de ensino aqui no Brasil com essa situação da chegada dos venezuelanos? Tu tem alguma ideia para, de certa forma, trabalhar junto com o Estado? Tu tem alguma coisa na tua cabeça sobre isso? Tenho, inclusive está na tese do doutorado, porque eu terminei a tese. As 2 teses que eu fiz no mestrado e do doutorado, eu fiz com proposições para aplicação imediata. Então, quando eu termino a tese do doutorado, eu termino com a proposta que se chama Antropologia Educativa para a Infância Intercultural. A interculturalidade hoje, ela é um tema altamente
polêmico, real e necessário se discutir. Ela não é uma perspectiva teórica, ela é uma possibilidade de ser, porque tem 3 níveis para chegar a ela. Primeiro, um nível multicultural, que são todas as diversidades linguísticas e culturais que existem no planeta. Para um segundo momento, eu ter a relação intercultural, eu com o outro comigo, a nível linguístico e cultural e identitário. E um terceiro momento seria já quando eu começo a me adentrar na cultura e na língua, que se chama intraculturalidade. Aí a gente costuma brincar, pela minha experiência de ser professor também de língua lá, é interessante, mas eu vou contar uma anedota. Quando eu viajava para o México, eu já começava a sonhar em espanhol. Quando eu voltava do México para o Brasil, começava a sonhar em português. Então os professores de língua, muitos sabem dessa realidade, que quando a gente está no nível inconsciente, no nível do sonho, a língua e a cultura já penetrou em você, ou seja, já estamos no nível intracultural. Então isso tem tudo a ver, professor Luiz, por quê? Porque nós agora, nessa situação de venezuelanos, eu estive na Secretaria de Educação a semana passada com a secretária, e nós temos 1.800 alunos inscritos na rede estadual. Venezuelanos. Sim. Então é um número bastante grande, e nós na formação de professores aqui na pedagogia, os nossos estudantes que são estagiários nas escolas ou são também professores assistentes dizem assim: professor, eu não sei espanhol, tenho que imitar para que os meninos entendam o que está pedindo o texto. Onde está o problema? Está o problema porque nós não dominamos a segunda língua fronteiriça. Hoje é mais que obrigatório, né? Então marco sempre essa questão de que naquela proposta ela tem 3 fases, eixos formativos, para completar a resposta. O primeiro eixo é a formação de professor intercultural. Ele precisa se sensibilizar com o nível linguístico, com o nível cultural, com o nível emocional, com o nível científico. O segundo momento é a criação de um currículo intercultural, ou seja, de trazer conteúdos programáticos de ambas as culturas que estão sendo trabalhadas naquela escolarização. E um terceiro momento já está ligado a um hábito, a uma praxis habitualizada dessa interculturalidade, onde eu, professor, preciso me colocar no exercício fenomenológico no lugar do outro para perceber que, se não existir o primeiro momento comunicativo, que em comunicação se chama primeiro momento fático da inter-relação, a gente começa a criar problemas de não comunicação, de rechaço, de xenofobia. Paulino, você fala nessa interculturalidade. Eu tive uma grande experiência aqui, quando eu entrei aqui em 2002, que foi trabalhar no Insquiram por 3 anos. Que bom. Então, a primeira turma do Insquiram, eu tive o prazer de dar aula e aprendi muito. E aprendi também a ver a coisa de uma forma mais crítica, do seguinte ponto de vista. Quando você fala dessa interculturalidade, o meu desafio era ensinar física para os indígenas. E esse indígena é o professor que está lá no ensino médio, da comunidade, dando aula usando um livro do não índio, ok? E a interculturalidade que a gente estava construindo, eu confesso que tem uma grande dificuldade ainda nisso. Era, olha, isso o finado Chateau, que trouxe a experiência lá de Mato Grosso muito boa, e ele ajudava muito. Ele fez o doutorado com o D'Ambrosio na área de etnomatemática, e ele tinha experiência, tinha a mente mais aberta. Eu dizia a ele: rapaz, eu sou muito quadrado para ver isso, mas o que me aflige, ainda me aflige, é isso. Como é que eu, que tenho uma cultura completamente diferente, vou dominar o assunto ou ajudar uma pessoa a conquistar um assunto da cultura dela, se eu sou de outra cultura? E cultura é uma coisa do meu ponto de vista, na nascença. Você não fica, você não adquire aquela cultura, mesmo que você viva o resto da vida no meio de uma cultura diferente, você ainda vai carregar seus traços de cultura. Sim, claro.
Isso não é uma coisa, um sonho impossível, não. Você ter esse professor agindo dentro da interculturalidade, mas alcançando essa intraculturalidade, ou seja, ele já dominar aquela cultura que não é a cultura original dele, para ensinar aquela cultura para um cara que vai praticar aquilo, principalmente em sala de aula. O que eu quero dizer é o seguinte: é difícil eu ensinar física, eu ensinar matemática, eu ensinar português para um índio que tem uma formação toda dentro da cultura dele. Eu que não tenho nada da cultura dele. Não fica uma coisa difícil de alcançar, não. Essa segunda e esse terceiro eixo que você cita na sua tese, eu particularmente, eu acho que é impossível alcançar. Você já viu essas ideias implantadas em algum projeto? Sim, nós temos várias experiências, tanto no México como aqui, também na América em si. E lá, e algumas partes na Europa, né? O núcleo de uma identidade cultural, ela se chama cultura e língua. Se nós não nos sensibilizarmos o primeiro momento do assombro, da importância de curiosear, eu transformo essa palavra em verbo. Curiosear é a palavra sentir. Se nós não temos a curiosidade de vasculhar as coisas, os porquês, os incógnitas, a gente não faz pesquisa, estamos de acordo? E aqui eu pensava antes, como é que eu vou falar para dois físicos desde o meu campo de trabalho, desde a linguística, desde das humanas e das sociais, né? Ou seja, antropologia, linguística e pedagogia. Então, é difícil, mas não é impossível, porque como eu vivi, por exemplo, essa experiência no México. Hoje, se você me pergunta o que é que te marca mais, o México ou o Brasil? Aí eu respondo com uma pergunta, com uma resposta que o grande sociólogo argentino, García Canclini, que mora no México há mais de 40 anos, ele disse: depois de 26 anos morando no México, isso um tempo atrás, eu já não sei se eu sou argentino. Na verdade, né? Eu ia falar algo parecido. Eu discordo, Roberto. Eu acho que você é um exemplo, Paulino. Eu não sei quanto tempo você ficou, mas pelo menos o que? Uns 13 anos. 13 anos. Veja que você, até hoje, você tem um sotaque muito forte. Tá entendendo? Porque se acostumou a falar o castelhano, né? O mexicano. E a questão que você falou, que é interessante, a questão do sonho, de sonhar na outra língua. Engraçado que eu era pequeno e eu convivia com uma holandesa, a Nina. E foi uma pergunta que eu fiz isso pra ela, Roberto. Quando ela pensava em português ou em holandês? E a resposta foi exatamente essa. Quando ela estava no Brasil, ela naturalmente pensava em português. Quando ela ia pra Holanda, ela pensava em holandês. Então, assim, esse mergulho na intraculturalidade, Roberto, eu acho que pode até ser difícil, mas eu acho que é bem factível. Eu entendo, Paulino, mas o que eu insisto é na impossibilidade de você estar usando esse conceito para educação. Veja, eu vou dar um exemplo. O que é que a gente tem hoje que é difundido praticamente no mundo todo? Eletricidade. Ou com a bateria, ou com a pilha, ou com o celular, tudo é eletricidade. Tá certo? Então, que é um conceito universal, mas que está todo sistematizado por uma cultura científica que infelizmente não é usada numa cultura que não é científica. E isso está desde o menino que está aqui no ensino médio, ao menino que está lá no México, numa escola, aqui na comunidade. E aí você vai ter que ensinar a eletricidade como educação básica para a pessoa. Por que isso aqui funciona? Porque tem eletricidade. E é natural dela perguntar: o que é eletricidade? Aí agora eu entro. Entendeu? Me permite, já é mais claro. Pois bem, na linguística nós temos um momento sine qua non que define as relações de intencionalidade e de saber mais ou menos até que ponto o cara tá mentindo ou falando a verdade. A bendita pragmática. Que é o que eu disse, para quem disse, com que intenção e contexto cultural linguístico eu disse a coisa. Aí a gente capta no momento isso. Então, e lá no 9º ano, agora no Brasil, que antes para nós era a 8ª série, ninguém dava importância uma coisinha chamada estilos de linguagem. Quem lembra das metonímias, das metáforas, né, das hipérboles e das analogias? A resposta vai nisso, Roberto, porque em se tratando de
há culturas e culturas, né? Em antropologia a gente estuda culturas maiúsculas, culturas minúsculas, mas num ponto de vista mais democrático, é cultura tudo, ok? Então, se eu começo a utilizar a linguagem analógica, comparativa, ela me dará a possibilidade de dizer o que é energia na língua macuxi, na língua wapchana, na língua maia, etc. Eu deveria, como professor, perguntar como é que se diz energia aqui e quais são as representações dessa energia aqui nessa cosmovisão que vocês têm na comunidade. Então, veja que nós também temos que aprender deles e eles vão aprender da gente. Era isso que eu ia falar. A forma como você coloca, Roberto, a impressão que dá é que é algo de mão única, e eu não vejo isso. Do mesmo jeito que o professor tem que, de certa forma, entrar na cultura, vamos dizer assim, do estrangeiro, Isso. o estrangeiro também está entrando na cultura Do nativo. Isso. Né? E eu acho, Paulinho, você tem experiência muito grande nisso, porque, como eu comentei, você fez seu trabalho de doutorado no México, ou seja, outro país, numa cidade, pelo que você falou, numa vila, Sim. né? Ou seja, já é uma comunidade, digamos assim, do interior, Uhum. e ainda mais com crianças maias. Sim. Vamos dar agora um salto. Como Vamos é que lá. foi esse teu doutorado, Paulinho? Rapaz, isso foi uma coisa extraordinária. Para mim, o doutorado foi uma catarse, porque eu comecei a estudar a criança da minha vida interior, né? Tanto é que quando eu terminei o doutorado na defesa, o orientador, que foi um alemão, que é um especialista em interculturalidade a nível europeu e mexicano. Me permita, você fez doutorado no México, Sim. uma cidade do interior, estudando crianças maias, Sim. sendo orientado por um alemão? Sim. Isso. Que farofa, hein? É, terrível aí. Foi todo um processo multicultural, né? Aí ele dizia que quando terminou de ler o texto, ele disse que foi feita uma outra forma etnográfica de escrever, né? Porque eu me inspirei muito no meu filho, como filho de estrangeiro, né? Seu filho é mexicano? É mexicano. Ah, então ele foi meu modelo teórico e meu modelo metodológico para entender como chegar a entrar no mundo infantil de indígenas maias mexicanas, porque eles se definem assim: nós somos maias mexicanos. Olha, a fortaleza da identidade cultural maia. Eles não têm conflito nenhum. Quando eu perguntava das crianças: e aí, vocês se acham maias ou mexicanos? Tem algum probleminha na cabeça de vocês? Nós somos maias mexicanos. Vocês que criam problema. Nós temos tudo definido. Somos felizes porque temos duas nacionalidades. Eles diziam assim. Duas nacionalidades? Eles diziam assim. Se separar essa... Não era separado, mas eles, na cabeça da criança, eles diziam: nós temos muito mais que vocês que só tem a mexicana. Nós temos a maia, né? Interessante isso. Identidade bem forte, né? Muito forte. Paulinho, deixa eu recuperar mais um pouco. O seu objeto de estudo foram crianças maias. O que você procurava nela, além dessa identidade, dessa interculturalidade? Que tipo de objeto você procurava estudar? Pois é. O objeto de estudo em si foi a construção identitária de crianças maias em contextos interculturais. Por quê? Porque a comunidade ela está num polo geograficamente a 2h30 de Cancún e a 2h30 da capital do estado do Yucatán, que é Mérida. Então ela é muito... Aí na tese eu mostrava para o professor Luiz antes todo um recorrido assim que eu fiz, um percurso do mapa mundo e o mapa mexicano, o mapa do estado, a escola, a comunidade, etc. Então, essa comunidade entra essa ideia da interculturalidade porque ela tem muitas outras culturas próximas. Mas são culturas próximas da cultura mexicana, ou é como nós aqui? Nós temos a cultura brasileira aqui, temos a cultura indígena, temos aqui do lado a 200 quilômetros a cultura guianense, a 134, né? A Guiana, e temos a 200 a cultura venezuelana. Ou seja, é uma mistura muito grande. Sim. Tinha essa característica, a comunidade que você estava... Não, era assim, como já era a fronteira com o mar, né? Então, Yucatán, ele recebe os turistas do mundo inteiro lá em Cancún. Como tem a universidade lá de gastronomia,
E um deles dizia, e eu quero ser chefe mundial, tá? Então a influência estrangeira pesava mais, por quê? Porque os pais dessas crianças, eles são trabalhadores migrantes temporários, lá em Cancún. A comunidade, ela só tem agricultura de subsistência. Então os pais Eles são migrantes, sair. mas são mexicanos. Sim, eles saíam lá e voltavam. Trabalhavam 15 dias em Cancún e voltavam. Migrante para Cancún. Eles E- ficavam 15 dias lá E voltavam. e voltavam. Exatamente. Porque no México se paga por quinzena. Os dias 10 e 24, parece, de cada mês, né? Então, aí o inglês é muito forte para que eles visualizem a possibilidade de saírem, de certa forma, da questão econômica, né? Era isso que eu ia perguntar. Você observou, porque a gente vê o turista que vai para lá, ele já vai com poder aquisitivo, um poder econômico forte. E essa criança, ela vê esse turista falando inglês. Essa influência dele querer aprender inglês, você conseguiu captar? Se tinha alguma coisa a ver pelo fato de ser um turista e ter dinheiro? Isso influenciar a ideia da criança ou era uma vontade mesmo de aprender outra língua? A primeira hipótese. Era a primeira. Porque aí vamos entrar na questão das analogias. A analogia, porque olha só, a comunidade tem, e era um problema forte ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela se resistia a ser ocidentalizada, ela tinha um forte núcleo tradicional, né, maia, com princípios maias. Eles têm todo o ritual para plantar, para colher, as orações no campo, os ritos, tanto na língua maia como na língua castelhano, sim. Então, eles tinham na comunidade na época, que foi em 2009 a 2010 que eu fiz o trabalho de campo, 70 táxis da cidade, da comunidade para a cidade mais próxima, Pra poder levar esses estudantes, né? Já para ensino médio, por exemplo, porque lá não tinha ensino médio, não tem, só tinha até o ensino fundamental. Aí, esses 70 táxis também influenciavam na cabecinha deles, porque nas entrevistas das crianças, a escola ela compunha uma matrícula de 100 e poucos alunos. Eu entrevistei 124 de terceiras, quartas e quintas séries, né? Qual é a faixa etária? 10, 11, nessa faixa? Até tinha um de 14. Aí eles diziam assim que queriam ser taxistas, queriam ser trabalhadores da roça, queriam ser empresários de hotel, queriam ser trabalhadores do turismo, eles diziam assim, né? E queriam aprender muito bem o inglês para isso. Então a analogia do outro, ele via a labuta do pai de sacrificar-se para sobreviver, era um modelo para a vida das crianças, tá? Então isso realmente pesa bastante. Como todos nós aqui, a maioria dos casos somos... Você está ouvindo aqui o programa Por Dentro da Ciência, na 95.9 FM Universitária. Hoje estamos conversando com o professor João Paulino, do curso de Pedagogia da UFRR, com o tema Antropologia Social e Educação de Crianças. Paulino, você me falou antes da gente começar a gravar que você também entrevistou os pais, os professores das escolas. Os pais e os professores são de uma geração anterior. Você percebeu alguma mudança de mentalidade sobre isso? Então aí, professor Luiz, como eu dizia antes, existem pais que sim preservam fielmente a cultura maia. E eles têm esse traço, sabe? É muito forte. Eu fiquei apaixonado. Tanto é que depois eles queriam que eu morasse com eles aí. Eles diziam, olha, João, as ruas aqui tem jasmim, lá no DF tem smoke. Isso aí realmente tem jasmim, aquele cheiroso, né? Olha aqui, é vida maravilhosa. O milho daqui é um milho com sabor, as espiguinhas bem pequenininhas. Ah, não, rapaz, essa coisa é extraordinária. Eu cheguei, uma anedota assim, eu cheguei com uma verruguinha no dedo. Quando eles viram aquela verruga, eu disse, João, isso aqui a gente vai cortar no outro dia. Como? Você vai pro campo com a gente. Aí eu fui. Eles pegaram um abacaxi pequenininho, no formato de abacaxi mesmo,
envergaram no meu dedo. No outro dia caiu a verruga. Aí, isso leva à colação da questão da continuação de certos valores culturais, identitários, cosmogônicos do povo E maia. havia conflitos Entre eles, entre eles? estava começando a ver o que nós temos bastante no Brasil, que é a questão da ideologia evangélica protestante. Então, se a comunidade ela tinha 3.000 habitantes na época, tinha uma igreja católica e 9 evangélicas. Então aí divida. João, vou pegar esse gancho da religião que você está falando e vou voltar lá no começo do programa. Você comentou que a UNAM, Universidade Nacional do México, Autônoma do México. Autônoma do México, ela é a mais antiga que o México. E tem um momento que ela se torna laica. Sim. Que antes ela era da igreja. Era. E esse lance laico é bem interessante, porque a gente se diz um estado laico, mas mas isso muda alguma coisa na universidade quando ela Muda bastante, porque era a Pontífica Universidade Católica com a coroa espanhola no México, e depois a UNAM já tem mais de 100 anos agora de autônoma e laica, né? E aí muda completamente a estrutura e orientação formativa, né? Ok, e aí eu já vou voltar também lá pro teu tema de mestrado, mas eu quero voltar novamente depois aqui para as crianças maias. Que eu achei curioso. A gente teve um pró-reitor aqui, o professor Carlos Alberto, e ele tinha uma ideia. Nós entramos na universidade, nós não somos preparados, a grande maioria, para ser professor. A gente faz um curso. E a ideia do professor Carlos, o Cacau, era criar um curso, entre aspas, de pedagogia, para que a gente entrasse na universidade e fosse fazer esse curso para aprender didática, aprender a ensinar, a dar aula. E claro, foi rechaçado, como a gente já esperava, muitos colegas que não aceitaram e não foi para frente. E foi uma grata satisfação saber que esse projeto já foi implantado na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal da UFRN, ok? Mas aí, se o cara quiser, o cara vai lá, o professor universitário vai lá e vai aprender aquelas técnicas didáticas. Eu, por exemplo, eu fiz bacharelado. E você lá no mestrado, agora voltando à pergunta, você comparou a formação de professores na USP e a formação de professores no México na UNAM. O que é que você apontaria de diferente nessas duas universidades fantásticas que nós temos? Pois é um mundo de coisa, né? Mas a gente especifica alguns detalhes. Quando nós começamos a pesquisa do mestrado, nós trouxemos para o Brasil uma comissão de professores mexicanos, foram 14 professores, e conhecemos 5 universidades brasileiras. Conhecemos a USP, conhecemos que eu venho com eles, a UNB, a de Goiânia. Não, minto, essas 3, né? Porque as outras não deram tempo. Para fazer um pré-diagnóstico das realidades, porque a ideia era fazer esse projeto com todas essas e a UNAM. Então, uma coisa forte que a gente tentava com essa situação formativa era tentar resgatar a ideia que Vasconcelos foi o reitor da UNAM, que eu dizia que veio para a equipe do Brasil, no Rio de Janeiro, de tentar resgatar a ideia da identidade latino-americana, sim? Com Leopoldo Zé, um filósofo mexicano que é doutorado honoris causa pela USP, que ele tem essa ideia de resgatar esses valores latinos. Por exemplo, o lema da UNAM, que eles têm um lema, quando você recebe cartas oficiais, memorandos, minha raça falará pelo espírito. É o lema deles, né? Da UNAM. Que é da raça cósmica, que o Vasconcelos tinha essa ideia de criar seres realmente capacitados para enfrentar problemas nacionais e mundiais. Então, nós tínhamos problemas estruturais iguais, tá? Não nos iludamos com isso. Temos problemas também do ponto de vista formativo, porque lá a universidade no México tem grandes problemas com a questão da estabilidade do professor. Sim, e isso vai detonar outros problemas, né?
A UNAM, ela é mantida pelo Estado? A UNAM ela é comparada, veja só, como se fosse o orçamento de um quarto estado mexicano, o nível de grana que é, tá? Ela tem mais de 200 pós-graduações. Ela tem um bloco completo circular que contempla ali todas as pós, de todas as áreas. É um mundo. É bem consolidado. Nesse estudo você compara grade curricular de formação do professor da USP, do professor da UNAM? Não deu. Porque aí já... Vocês sabem que o mestrado são 2 anos. Ou você termina o objeto de estudo para começar a escrever logo ou não termina a escrita, né? Então não deu. O que nós fomos percebendo foram essas questões de falhas de formação mesmo, no ponto de vista da mentalidade latina, porque aí vimos a USP ela é europeizada, a UNAM ela é americanizada, com poucas vertentes europeias, mais francesas e um tanto quanto alemã, tá? E aí o Brasil segue mais a corrente americana. Isso é uma coisa que eu tava pensando aqui. Faz sentido ter esse pensamento? O Brasil, de certa forma, não é o diferente na América Latina? A gente tem uma cultura, uma colonização portuguesa diferente do restante da América Latina, que é todo espanhol. Não é muita utopia, não, isso? De querer que o Brasil... Você falou que esse reitor queria essa identidade latino-americana, não é algo... Não, era bem mais que... Era a ideia da interculturalidade, de somar as diferenças. É essa, mais não... nesse sentido. Não dizer que a gente era um universo à parte. Eu me lembrei de uma frase sobre o ponto de vista linguístico, né? Aplicada aqui ao Brasil. Não sei se li em algum lugar, mas por aí surgia na minha cabeça, que é pensar o Brasil como uma ilha de português com águas de espanhol visitadas por turistas estrangeiros. O que a gente faz com não aprender espanhol nas fronteiras, né? O Brasil, uma ilha de português com águas de espanhol visitadas por estrangeiros. Se a gente pudesse então captar que essa água vai irrigar melhor essa terra, na fronteira aqui, Roraima, Venezuela, por exemplo, e o inglês da Guiana também. Então, por isso que a gente precisa, como o próprio projeto de educação na fronteira, quando levava o professor Gil Conde, né, e foi extinto, todas essas ideias de somar, porque essa ideia em si... Dá um exemplo, Paulinho, para entender concreto, isso melhor. Isso, que eu achei curioso. Olha só, por exemplo, lá, quando eu fazia o trabalho de campo, eles usavam o verbo chover no sentido dinâmico, na língua maia. Chover para o maia é receber a visita de Deus na terra que abraça o homem. Mas chover para nós ocidentais é um fenômeno físico que às vezes pode até sujar a nossa roupa ou pode ajudar as plantas. Mas isso, é só pragmático, né? Mas o outro é muito mais uma linguagem filosófica. Olha só, Deus baixa para cumprimentar e abraçar o homem na terra. Chover. É bem ligado à cultura, né? Sim. Isso aí, bem... Quer dizer, eu não diria que um é melhor e outro é pior. Eu diria que são diferentes. Uhum. E aí é eu digo, uma viagem maior pensar que Deus está vindo com a chuva e uma viagem diferente achar que é um fenômeno que aconteceu lá nas cumulimbos, que lá em cima e tá chovendo. Como a gente tava falando essa questão de intraculturalidade, interculturalidade, você foi com a sua cultura para lá, como é que você diferenciou? Como é que você analisava, separava essa situação? Porque se eu escuto chover, eu vou pensar no cair água do céu. Nunca vou imaginar de visita de Deus. Como é que você, com a sua cabeça, aprendeu a separar? Como é que você fazia para separar analisar isso aí? Então, aí a fenomenologia ajuda bastante a gente nesse sentido de colocar-se no lugar do outro, colocar-se no sapato alheio. Né? E esse é o exercício que a gente vai se tornando intracultural pouco a pouco. Né? Eu imagino que sim. Não é isso? E é o exercício, o binômio, como dizia Luiz, de não só uma mão única e mão dupla. Da aula, ele é esse processo.
A gente precisa entender, flexibilizar-se, humanizar-se de que sou o detentor do conhecimento, eu não sou o dono. Um doutorado, ele não nos faz melhor ou pior que ninguém. Ele pode nos tornar até pior pela arrogância, né? O grau, ele fala quando você abre a boca. O título está lá no papel, na parede, né? Quando você abre a boca, você percebe o grau do doutor que o cara adquiriu. Mas se ele quiser passar por cima de todo mundo pela arrogância, que ele já não quer dar mais aula, porque ele é doutor e só quer fazer pesquisa, e ele vai obter informação de onde? Né? Se não do processo áulico, se não da vivência cotidiana. Então, sempre eu fazia esse exercício. É o que a gente chama na antropologia estranhamento. E na física, do ponto de vista do positivismo, observação mais parcial. Tentar esse treinamento de o sentido comum não invadir logo e a gente já ter aquela explicação pré-concebida na nossa cabeça pelo sentido comum, o senso comum que a gente adquiriu, que esse fenômeno é isso, e cataloga, ponto. Mas não vai mais além, dizer, e se for aquilo, né? Mas você acha que você conseguiu, Paulo? Não tem, sem querer desmerecer seu trabalho. Eu tô querendo, assim, realmente, tô tentando imaginar como é que foi a tua situação, porque eu imagino que se eu fosse passar por uma situação como essa, ia ser extremamente complicado pra mim, por causa daqueles pensamentos enraizados que a gente teve. Tu acha que você conseguiu separar bem? Não, em momento nenhum a gente consegue separar. A pesquisa nunca nos deixa a verdadeira imparcialidade da coisa. A gente sempre se mistura e sempre sai o nosso lá. Sempre sai. Tanto é que é a pugna das ciências sociais com as humanas, né? Que se faz mais narrativas e não explicações científicas, pela questão da subjetividade e objetividade. É um eterno exercício, né? E a flexibilização que hoje que a epistemologia, enquanto história da construção do conhecimento, nos tenta flexibilizar de que as realidades não são verdades absolutas, elas são... Vocês lembram que nos diziam há uma década atrás que um objeto de estudo valia ao redor de 5, 10 anos? Hoje tem estudos de que o objeto de estudo, se não apurar rápido, só dura 73 dias pela realidade da internet. Nós aqui das ciências exatas, na área de física e matemática, tem uma cultura que diz que se até os 30 anos você não produziu nada, a partir daí você não vai produzir nada novo de impacto, né? Inclusive, na própria matemática, a medalha Fields, que é o equivalente ao Nobel da matemática, só é dado pro cara que tem até 30 anos. Então, essa coisa é forte. Paulinho, eu queria ver com você agora o que é que você trouxe toda essa experiência de tratar com a cultura maia, com uma comunidade que tinha influência de cultura maia, de cultura mexicana, de cultura estrangeira. E você vem para Roraima, onde a gente tem uma interculturalidade tremenda, indígena, não indígena, venezuelano, guianense. O que é que você trouxe para cá e que estudo você está desenvolvendo aqui hoje? Pois é, isso agora é o que a gente chama o nosso grupo de estudo que criamos no Diretório CAP, PNPq, se chama Educação Intercultural e Ecologia de Saberes Amazônicos. É um sonho platônico que a gente já começou com um grupo de colegas, a professora Luz, a professora Giovanete, o professor Gioconde, o professor Américo. Nós estamos diagnosticando os currículos das licenciaturas da UFRR para saber se existem matizes de saberes amazônicos. E aí então nós levarmos uma discussão de flexibilização de uma proposta de um currículo intercultural. Eu sempre que cheguei aqui, eu percebi que... Esse conceito de saberes amazônicos já é definido ou vocês estão criando também? Também estamos nessa perspectiva de criação, porque nós partimos de uma base epistêmica de decolonização do pensamento, né? Boaventura de Souza está aí, o Henrique Dussel, que é um filósofo argentino que foi um dos primeiros como historiador e filósofo a fazer doutorado na Europa, a cruzar o Atlântico por barco. Ele teve fontes primárias de todos os documentos da conquista espanhola e portuguesa, e ele é um dos que propõe esse documento de decolonizar, de desescravizar o nosso pensamento.
E então, as realidades, e Boaventura de Souza chama isso de epistemicídio, ou seja, que já há 200 anos as ciências sociais não têm poder teórico de explicar os fenômenos sociais. Então a gente está num vazio epistêmico terrível, que a possibilidade teórica de explicar, interpretar ou compreender todo esse fenômeno que estamos vivendo, ela já não dá conta. E qual é a possibilidade que ele, depois de ter pesquisado os 5 continentes com vários outros pesquisadores, em vários livros lançados, é que os saberes, essa ecologia de saber, de grupos tradicionais, é que eles começarão a dar possibilidade de ter conhecimentos programáticos, conteúdo programático para a academia e a gente resgatar esse vazio. Então, se nós temos uma fronteira com 2 países, com tanta possibilidade linguística indígena e toda a migração interna brasileira no núcleo do Lavrado e da Amazônia, olha que nós temos segredos aí. E esses segredos, como por exemplo, que é o que sempre nos ilumina, a energia solar, nós estamos pagando, como, se não me engano, a luz da universidade, a conta, é de 4 milhões de reais por mês. Não poderíamos fazer pesquisas com energia limpa no sol quase todo ano, né? Então são tipos de saberes assim que a gente tenta rastrear para então poder dialogar mais esse vazio que existe entre a sociedade, a formação do indivíduo e a formação universitária. E nós precisamos resgatar isso, porque isso é um elemento motivador que vai evitar as evasões escolares universitárias. O jovem ele precisa estudar o que ele gosta. Então, se ele estuda, aqui minimamente temos, por exemplo, 5 cursos de pedagogia. Cada curso 40 estudantes, né? Para uma vaga de um concurso que abre a cada quantos anos? Então isso é ilusão, né, não? Ter trabalho. E consequência também dessa massificação do ensino superior visando um emprego melhor. Exato. Né? E vocês já fizeram levantamentos em alguns cursos da universidade e já tem alguma área específica que, olha, aqui cabe bem esse conceito novo de saberes amazônicos? Nós já percebemos, visualizamos em diagnósticos que poucos trabalham bibliografia da realidade contextual. E aí, são todos que cabem, professor Roberto. Todos. Se o estudante indígena ele souber ele passar para você o que é energia na língua macuxi, você vai implementar uma interculturalidade na física. E por que não chamar, por exemplo, uma física do Lavrado? Como eu dizia para a professora Mirna, que é coordenadora de química, no grupo de pesquisa ela chamava análise química. Eu disse, por que não análise química do Lavrado? Já dando essa deixa de saberes amazônicos identitários daqui. Essa é a nossa grande fortaleza da nossa UFRR. Nós precisamos entender que o contexto grita para a gente perceber que o fortalecimento é aqui. E é uma colocação bem interessante, porque eu tive uma experiência de 2 anos na Federal do Rio Grande do Sul, e lá você tem grupos, tem um pessoal da física que estuda a agricultura de lá, e nos papers, nas publicações, eles são claros em dizer da Eva gaúcha. O grupo deles é isso, é grupo de estudo da físico-química da Eva gaúcha, quer dizer, valoriza a identidade. Paulinho, meu amigo, o papo foi muito bom e enriquecedor, essa tua experiência é fantástica e essa visão aí mais aberta de interculturalidade. A gente agradece você ter aceito o convite. Espero no futuro aí você trazer mais novidades do seu campo de pesquisa aqui, principalmente essa da esses saberes amazônicos no nosso curso. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. E agradecemos vocês, ouvintes. Contamos com vocês na próxima terça-feira, aqui na 95.9 FM Universitária, no programa Por Dentro da Ciência. Até lá.
Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.